Olá, bom dia, Plural Entrevistas, primeira edição no ar, nesta terça-feira, hoje 16 de junho de 2020. Terça-feira, uma temperatura agradabilíssima, muito boa temperatura, se acorda bem disposto, sem aquele frio danado. Se bem que o frio também é gostosinho, né? Mas de máscara não tem como ficar com óculos porque ele embaça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, você disse. 17 graus é a temperatura aqui em Santa Rosa, 17 graus. A previsão é de tempo nublado, hoje, terça-feira, tempo nublado com sol. A umidade relativa do ar em 93%, sensação térmica de 17 graus. E hoje teremos até por volta de 1 hora da tarde, nublado com sol. E o dia hoje será todo dessa forma, nublado com sol até pelo menos aqui no meu aplicativo às 8 horas da noite. Previsão de chuva existe? Não mais. Previsão de chuva não tem. O resto da semana será amanhã dia de sol, na quinta-feira nublado, na sexta nublado com sol. E essa condição do tempo vai até domingo, na segunda-feira sol, na terça nublado com sol. Portanto aí não teremos chuva esta semana aqui na região da Grande Santa Rosa. Está começando o Plural Entrevistas, primeira edição. Abrir uma empresa não é nada fácil. Todos nós sabemos disso. Quem é e quem não é empresário ou empreendedor ou microempreendedor. Muitas pessoas têm o sonho de ter o seu próprio negócio, mas esse sonho esbarra numa série de fatores, numa série de dificuldades, numa série de questões que muitas vezes o próprio empreendedor ou microempreendedor acaba desistindo e esbarrando em algumas dificuldades. Principalmente, por exemplo, o local onde será instalado esse negócio, o tamanho dele, o segmento que ele estará oferecendo para a população. Para isso, para que o empreendedor ou o microempreendedor tenha um bom começo, na minha cidade, em Florianópolis, eu já falava aqui outro dia com o Marcos Paulo Scherer, existe um bairro chamado Saco Grande, onde lá existe uma incubadora. Muitas empresas nasceram ali e dali houve uma prosperidade, cresceram e hoje são grandes empresas lá em Santa Rosa. Desculpa, em Florianópolis. Eu gosto de citar como exemplo de empresa incubada, que hoje é uma grande empresa no setor de automação, porque eu conheci de perto, é a Reivax. É um exemplo de empresa que começou incubada e hoje é uma empresa enorme lá no bairro Saco Grande, inclusive com um prédio próprio de vários andares. Mas só conseguiu isso porque conseguiu um espaço de incubação para ela crescer, para ela se solidificar. Em 2010, quando eu ainda trabalhava na Rádio Santa Rosa, eu tinha recém-chegado aqui à cidade, cheguei no final de 2008, começo de 2009, então mais ou menos um ano depois que eu cheguei em Santa Rosa, um rapaz do setor de imprensa da Unijuí vai até a rádio e pede um espaço para que nós pudéssemos informar a criação de uma incubadora em Santa Rosa. Eu fiquei muito feliz com aquele pedido de entrevistas. Eu disse, é óbvio, óbvio que sim, porque eu já sabia da importância de um setor de incubação de empresas para o desenvolvimento de uma cidade da região. 10 anos se passaram, a incubadora ela conseguiu se manter com empresas sendo incubadas e hoje completa 10 anos. E para falar sobre a Criatec, a incubadora da Unijuí, está aqui o Lucas Escher, coordenador das incubadoras, que vai explanar sobre a evolução do trabalho em 10 anos. Negócios, inovações e desenvolvimento da região com novas frentes de trabalho, empresas que deram certo. Lucas Escher, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos que acompanham o Portal Plural. É uma satisfação estar aqui e trazer um pouquinho mais de informações a respeito dessa primeira década
esses 10 anos que a incubadora Criatec está completando agora durante o mês de junho. Bom, muitas perguntas eu posso te fazer, mas eu sei que você sabe, né, de um balanço geral da incubadora da Criatec. Mas nesses 10 anos, quantas empresas passaram pela Criatec? Assim, aqui em Santa Rosa são 31 projetos de negócios atendidos durante esses 10 anos. Claro que alguns deles, por decisão dos sócios, dos empreendedores, não continuaram, mas outros estão ativos no mercado. Então, temos hoje 5 empresas graduadas que elas estão ativas no mercado, estão ganhando bom destaque já a nível nacional e até internacional. Temos atualmente hoje 6 empresas incubadas que estão instaladas lá dentro do campus, outras 2 pré-incubadas que estão num estágio bem inicial ainda, que é a primeira fase da incubadora, e também temos outras 2 empresas que estão instaladas agora num espaço que estamos criando, que é o antigo polo de modernização tecnológica, e esse espaço vai se tornar um centro de empreendimentos de base criativa e tecnológica, que vai ter um apoio e também um gerenciamento da incubadora Criatec. Então, basicamente, são esses 31 negócios. Teve alguns que acabaram, durante o período de incubação, decidindo não continuar aquele projeto de negócio. E muitas vezes as pessoas questionam, tá, mas por que alguns negócios não, dentro da incubadora, mesmo assim, não vão para frente? Uhum. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem aquela cultura de que não pode ser A, mas não é bem assim. Então, muitas vezes são alunos que estão lá na graduação mesmo e já têm a oportunidade de poder empreender. Mas a incubadora é um lugar de poder aprender e errar, porque lá não vai precisar ter um investimento muito alto em aluguel, em equipamentos. Então, a incubadora ela oferece, ela aporta todo esse suporte físico, tecnológico, e além disso, o suporte na parte de gestão. Então, muitas vezes esses empreendedores eles vêm de áreas técnicas, áreas das engenharias, área da computação, e eles não têm um conhecimento tão específico na área da gestão. E aí eles acabam buscando a incubadora justamente por isso, pela assessoria, pelas mentorias que se dá nessas partes da gestão de um negócio. Isso é muito importante no início de um negócio. E aí acaba lá dentro sendo uma etapa em que se consolida o negócio, se coloca ele em prática de fato e começa a ver se tem potencial realmente daquele negócio, daquela ideia, daquele serviço ou produto ganhar mercado e conseguir expandir as suas atividades. Lucas Escher, eu quero te pedir licença nessa entrevista para a gente dar uma informação, infelizmente triste, que chega agora através da Brigada Militar, uma nota sobre a morte do policial militar temporário Maico Rogério Rups. Ele foi encontrado em óbito na noite de ontem, às 7h15 da noite de ontem, na Travessa Uruguai, no bairro Central, onde morava. Ele foi encontrado morto por suicídio, enforcamento. E assim que a Brigada Militar souber das informações dos atos fúnebres, estará informando a imprensa. O garoto, ele tem 22 anos, o Marcos, deixa eu só pegar os dados aqui rapidinho. Ele tem, Maico Rups, ele tem 22 anos, é natural de Alecrim, trabalhava no presídio, é policial militar temporário, lotado no presídio estadual de Santa Rosa. O corpo está em Ijuí, no IML de Ijuí, e infelizmente essa tristeza na Brigada Militar, que já traz essas informações para a gente. Desde ontem nós estávamos acompanhando esse caso, e agora pela manhã a Brigada Militar então divulga a nota sobre a morte trágica de Maico Rogério Rups, 22 anos. A Brigada Militar, a família do rapaz, as nossas condolências.
infelizmente. Desculpe, obrigado, e vamos continuar então com a nossa entrevista após esse fato triste. Bom, a incubadora, como eu falei na minha introdução, né, ela é o ponto de partida para muitas empresas, né? O empresário, às vezes, o microempreendedor ou o empreendedor em si, quando deseja abrir seu próprio negócio, ele se esbarra numa série de questões que ou encoraja, né, ou então faz com que ele tenha algum temor em abrir a empresa. O pior temor de um empreendedor ou microempreendedor é se o negócio vai dar certo ou não. E a incubadora propicia isso, uma segurança para que o negócio prospere. Isso. Então, a incubadora ela tem um ambiente que ela consegue dar uma maior tranquilidade para que aquele empreendedor ele possa se focar mais no seu produto, no seu negócio em si. E tendo um acompanhamento de uma equipe qualificada, e até a aproximação com a universidade facilita muito. Então, ele consegue ter inúmeros benefícios, inúmeros serviços que dão um respaldo para ele, que dão um suporte nessa fase inicial, porque é bastante informação, é bastante coisas que precisa se preocupar no começo de um negócio. E a partir disso, então, ele estrutura melhor e consegue ganhar uma maior escala no seu serviço ou no seu produto. Hoje, então, a incubadora ela consegue oferecer, além da estrutura física, que é uma sala equipada com mobiliário básico, cadeiras, mesas, armário, tem uma sala que é privada para a empresa, que é de 21 metros quadrados. Hoje temos disponível no campus 10 salas para incubação, então, para 10 empresas residentes lá. E, além dessa sala, então, com essa estrutura, ele tem todo um serviço que é compartilhado com o campus. A segurança do campus durante os 7 dias da semana, isso permite com que aquele empreendedor ele possa trabalhar e acessar o espaço em horários alternativos, por exemplo, final de semana, feriados ou até horários mais tardes da noite. Então, isso possibilita também com que ele possa render mais. Além disso, a questão da luz compartilhada, a internet, a limpeza é compartilhada do campus também. E isso traz um leque bastante grande de benefícios para ele. E além disso, então, dessa infraestrutura física, tem todo o suporte, a questão de mentorias na área de negócios, na área de gestão mesmo, focada nessa parte. E também a parte de participação, seja em eventos de empreendedorismo, seja em feiras de negócios, tanto aqui da região como de outras regiões, seja no estado ou até mesmo fora aqui do estado. A gente participa, a incubadora e os empreendedores incubados de missões empresariais junto com outros empresários, e isso possibilita um networking muito grande para eles. Fazer essa conexão já com outras empresas maiores, mais estabelecidas no mercado, que já têm uma experiência gigantesca. E também, muitas vezes, essas empresas são potenciais clientes desses empreendedores que estão lá incubados. Então, além disso, os empreendedores eles conseguem ter esse acesso, seja dentro da própria associação comercial. Você tem um programa criado no início de 2019, de 2018 para 2019, se criou um comitê e liderado pela Lídia, lá da Biotecno, que é vice da CISAP, se criou um programa, o Startup Inova, onde as empresas incubadas elas têm um programa dentro da associação comercial em que elas são ouvidas e elas conseguem já estar associadas com 1 ano de isenção na taxa da associação comercial. E a partir disso elas já conseguem participar de eventos, de decisões, de reuniões, que são discussões da nossa comunidade. E isso é muito importante. E além disso, então, com esse acesso, eles também têm acesso aos laboratórios, aos demais laboratórios. Hoje no campus a gente tem um espaço coworking,
que é um espaço compartilhado onde os empreendedores, seja da incubadora, eles possam interagir, trabalhar lá naquele espaço que é altamente qualificado de equipamentos modernos, tecnológicos, e também nesse espaço outras empresas que não tenham necessariamente um vínculo com a incubadora podem estar usufruindo. Então, esse espaço, trazendo empresas de fora, consegue fazer essa conexão também com as empresas incubadas. Além disso, nós temos um espaço de Fab Lab, que é um laboratório de prototipagem e Fab testes. Lab. Isso. O que é esse Fab Lab? É um laboratório experimental, onde tem alguns equipamentos, por exemplo, impressora 3D, scanner 3D, uma fresa, tem equipamentos mais ferramentais, serra, a questão de ferramentas mesmo. Então, eles conseguem produzir os protótipos, os primeiros produtos ali nesse espaço. E, se ainda necessário, eles podem estar usando os outros espaços e laboratórios do campus da Unijuí. Muito bem, tudo isso é a importância de uma incubadora para uma cidade, né? E dessas empresas com toda essa estrutura que você falou aí, né, que a Criatec oferece para as empresas, quantas começaram e quantas conseguiram sair da incubação já para caminhar com as próprias pernas? Hoje nós temos 5 empresas graduadas aqui no campus de Santa Rosa. Que tem a AgroWorks, que foi a primeira empresa graduada. AgroWorks. Isso, ela trabalha com implementos agrícolas. Ela foi graduada em 2013, porque as empresas hoje elas têm um período de incubação de 3 anos. Então, de 2010, a primeira empresa foi graduada em 2013. Isso, então, por isso que, bom, as 5 empresas para 10 anos, pode parecer um número pequeno, mas não, é que não. tem sempre essa questão que elas ficam por 3 anos lá, durante o período de incubação. Não porque tem 10 anos, cada empresa pode ficar 3 anos, e tem 5 empresas já, né? Que já não estão mais dentro do processo de incubação, né? Que já saíram do processo. Que passaram com êxito. Isso, que conseguiram prosperar através da incubação. Em 10 anos, 5 empresas, cada uma ficando 3 anos, é um número bastante significativo. Isso, e sem contar hoje que tem mais 6 empresas, e dessas 6 também uma já está sendo graduada até o final desse ano. Então, já tem 2 que estão entrando agora, que já entraram no início do ano, e assim vai se continuando o ciclo. Qual é a expectativa da Criatec para os próximos anos? Olha, nos próximos anos é se consolidar ainda mais na área de atuação, principalmente nas áreas tecnológicas, que é criar realmente um ambiente aqui na região que possa se concentrar essas empresas inovadoras e com base tecnológica. Então, a geração de emprego, de renda, que é muito importante, mas principalmente manter essas pessoas qualificadas que lá no início, em 2010, quando se criou a incubadora aqui no campus, se tinha esse objetivo de que esses profissionais altamente capacitados, qualificados e com grande conhecimento não precisassem ir para outras regiões e que pudessem se desenvolver aqui na nossa região. Então, esse é um dos principais objetivos, assim, a incubadora se consolidar cada vez mais como realmente um ambiente de negócios, um ambiente que cria negócios com um grande potencial e que dê resultado de fato. Então, os números que a gente apresenta são números reais. A gente não quer criar expectativas muitas vezes ou apresentar números irreais. Então, todos os números que a gente apresenta são, de fato, consolidados. A gente tem um acompanhamento, então, mensal de todas as empresas que estão lá dentro. E eu acho que é bacana comentar que agora, até o final de abril, não tá esse número, na verdade, já está até um pouco desatualizado, que a partir de agora as empresas já passam o seu faturamento do mês de maio, mas até o final de abril se tinha um faturamento, só as empresas durante o período de incubação, durante esse período de 3 anos, elas faturaram um total de R$ 5.391.244,99. Então, todas as empresas que passaram durante o período de incubação nesses 3 anos
conseguiram atingir esse número. Isso dá uma média mais ou menos de 600 mil por ano no total. Mas precisamos levar em conta que são empresas que estão começando, que estão desenvolvendo, que muitas vezes lá na fase inicial do seu negócio, elas têm alguns meses na fase de desenvolvimento, que não tem um faturamento. Então, por exemplo, uma empresa de software, ela vai levar no mínimo 2 a 3 meses para entregar o primeiro produto, tem o processo de desenvolvimento. Então, durante esse período não vai ter um grande faturamento. Então, esse número ele é um número global de todas as empresas que passaram lá no período de incubação. E hoje, atualmente, por exemplo, nós temos 16 empregos sendo gerados pelas 6 empresas que estão lá dentro. Aí tem mais 3 estágios, que hoje as empresas, são 3 empresas que têm estagiários remunerados já, que são estágios que se fazem em conjunto com a universidade. Então, além de proporcionar com que os alunos possam empreender, há essa oportunidade de que os outros alunos possam também fazer estágios dentro dessas empresas, lá dentro do mesmo ambiente. Além disso, então, nós temos mais 23 empregos sendo gerados por essas 5 empresas graduadas, é um número bem considerável também, e mais 6 empregos gerados pelas 2 empresas hoje que estão instaladas lá no antigo polo de modernização. Ainda a gente está remodelando o espaço, precisa ainda fazer alguns ajustes. Essas empresas também estão em fase de instalação, e a ideia é que no futuro possa se criar um ambiente, um centro de empreendimentos, que são empresas graduadas da Criatec, que possam ter um espaço maior, mais amplo para suas atividades. Muito bem, portanto, o Escher ele faz todo um esboço sobre esses 10 anos da Criatec, aqui em Santa Rosa, essas empresas que conseguiram se consolidar em 10 anos, 5 empresas, o que é muito. Talvez algumas pessoas possam, mas 10 anos, 5 é pouco, não é não, são 3 anos para cada uma. Se fosse 3, já estaria de bom tamanho, 3 anos daria 9 anos, né? Então, são 5 empresas em 10 anos, e qual é, além de toda essa projeção, essa expectativa aí para o futuro da Criatec, como se comportou a Criatec, Escher, agora nesse período de pandemia? Algumas empresas, surgiu alguma empresa interessada em incubar na área da saúde lá, não? Na área da saúde, especificamente, agora nesse período, não. Para produção de EPIs, para produção de material para hospital, alguma coisa assim, sim. não? Não, na verdade, Não? assim, não surgiu algum empreendedor interessado em criar uma empresa voltada para a área da saúde nesse período. Mas, durante esse período, as empresas incubadas e a incubadora, elas se envolveram junto com a agência de desenvolvimento, com outras entidades, a própria Unijuí, a FEMA, CETREM, outras instituições, e também empresas se uniram para desenvolver, sim, EPIs, aquelas máscaras face shields, que são aquelas de acrílico e com a base impressa em impressora 3D. Como nós tínhamos a impressora 3D, então se reuniu as instituições, as empresas que se tinha a impressora 3D para fabricar esses equipamentos. Então, além disso, uma empresa incubada ela desenvolveu máscaras para a fundação também. As Face Shield também foram todas desenvolvidas exclusivamente para a Fundação Municipal da Saúde, a FUMSAR, para atender a demanda que eles tinham. E também foram produzidas, eu não tenho agora o número exato, mas foram produzidas mais de 1.000 unidades de máscaras descartáveis, também por uma empresa incubada. E, além disso, outras 2 empresas elas estão desenvolvendo um ventilador mecânico, junto com outras empresas, em parceria com empresas privadas, grandes empresas aqui do município, que estão fornecendo os materiais. E essas 2 empresas incubadas elas estão desenvolvendo, prototipando,
já está em fase final. Agora vai ser produzido 10 unidades desse respirador mecânico. É um ventilador mecânico, na verdade, que vai auxiliar os pacientes em tratamento mais avançado. Então, se tem todo esse impacto também que as empresas conseguem desenvolver. Além disso, então, teve outras empresas que auxiliaram em outras ações também agora durante esse período, mas as atividades da incubadora, elas no decorrer assim continuam sendo desenvolvidas. É claro que as empresas que puderam conseguem optar pelo home office, elas estão trabalhando em home office, e as outras empresas elas estão tendo todos os cuidados e estão tendo as suas atividades de desenvolvimento normais. Muito bem. Portanto, você acompanhou e sabe agora quão é importante uma incubadora em uma cidade. 10 anos de Criatec. E com toda uma pergunta que eu ia te fazer no começo e tenho que deixar para o final, com toda a ferramenta que nós temos hoje na era digital, tá? Onde as pessoas tiveram que reaprender, né, com essa pandemia do coronavírus, o método de fazer negócios. Hoje, a internet, a mídia digital é a grande saída para muitas empresas. Toda essa ferramenta tecnológica, ela favorece ou ela freia um pouquinho o processo de incubação? Não, com toda certeza. Como a incubadora ela é voltada para a área tecnológica e de inovação, Porque hoje ela favorece. Porque hoje surgem várias startups aí pela internet, né? As pessoas vão se conectando, né? Se conectando e ali vão trocando ideias, vão fazendo projetos e vão trocando projetos e vai crescendo uma empresa ali também. É possível também, mas como eu comentei no início, o papel da incubadora vai muito além de só oferecer a parte tecnológica. Tem a parte de conexão, de mentorias, de consultorias. Então, por mais que a empresa possa ser altamente tecnológica, ela vai precisar ter uma conexão com outras empresas, conhecer a realidade de fato do mercado. E isso se tem muito dentro de uma incubadora. É um ambiente onde os outros empreendedores que estão instalados lá, eles conseguem se ajudar, um ajuda o outro. Então, trocar essas experiências é muito importante. E estando dentro de um espaço colaborativo, as chances de terem sucesso são muito maiores para um negócio inicial. Então, além disso, como eu estava comentando antes, além desses números que as empresas incubadas, que elas conseguem alcançar, que a gente mensura e monitora muito isso, a incubadora também tem indicadores bacanas. Por exemplo, nesses 10 anos já foram oferecidas mais de 800 horas em consultorias e mentorias. Então, isso dá uma média mais ou menos de 80 horas por ano só em mentorias e consultorias para essas empresas. Fora a questão de cursos, de qualificação, que esses empreendedores também têm lá dentro da incubadora. E outra também que muitas vezes a incubadora, além de estimular e possibilitar com que essas empresas busquem editais de fomento. São editais com recursos que instituições como Sebrae, BRDE, FINEP, outras instituições de fomento possibilitam através de editais públicos. E essas empresas, nós temos um escritório que nos dá suporte nessa questão, que é lá em Ijuí, dentro da agência de inovação, na qual a Criatec faz parte. E as empresas elas são muito estimuladas a buscarem esses tipos de recursos, porque muitas vezes são recursos até não reembolsáveis. Uhum. Então, elas podem usar esse recurso exclusivamente para o desenvolvimento do seu negócio. Então, hoje, por exemplo, além das empresas, a incubadora ela também pode buscar captar esses recursos. Então, hoje, nesses 10 anos, a incubadora aqui de Santa Rosa conseguiu captar um valor de total de R$687 mil em projetos, em editais públicos, com recursos que são investidos aqui no nosso município. Então, são comprados equipamentos,
são contratadas empresas para que possam desenvolver serviços para essas empresas que estão lá instaladas. E além disso, então, desse valor, várias empresas também já foram aportadas financeiramente por projetos, seja públicos ou seja também privados. Recentemente, como você tinha comentado antes no início, nós temos uma startup aqui, a Gorilla App, que ela foi agora feita uma fusão com uma startup de Florianópolis. Então, as duas empresas, a startup lá de Florianópolis se juntou com a startup daqui de Santa Rosa, que surgiu dentro da incubadora, Uhum. e elas se uniram. E a partir disso, elas estão colocando um produto totalmente inovador no mercado, que é um lançamento nacional, que é a questão de feedback em 360 graus para os clientes no Brasil. Muito bem. Conversei aqui com o Lucas Escher, ele que é coordenador da Criatec, da Unijuí, aqui em Santa Rosa, incubadora de empresas, sobre esse sucesso desse projeto que vai completar 10 anos quando? Já completou? Completou domingo, dia 14. Completou domingo. É assim, no dia 14 de junho de 2010 foi o lançamento oficial. Então a gente pegou essa data como base, mas o primeiro edital de incubação foi lançado em maio de 2010, no dia 3 de maio. Então, e o lançamento oficial da incubadora aconteceu no dia 14. Então foi nesse domingo a data oficial dos 10 anos de atuação da Criatec aqui em Santa Rosa. Muito bem. Domingo, 10 anos de criação da Criatec. Eu quero dar os parabéns à Unijuí por esse projeto que é maravilhoso, em nome do empreendedorismo aqui de Santa Rosa, que tenho certeza que vai crescer muito ainda, espero que cresça bastante nos próximos anos e que mais empresas possam ser incubadas ali na Criatec, possam crescer, porque toda vez que uma empresa nasce, é novos empregos que nascem junto, tá? É um nascimento gêmeo, a empresa e os empregos. Então, isso que a cidade precisa, principalmente numa época como essa, né, Lucas, que vivemos aí a incerteza a cada dia, ter novas empresas nascendo juntamente com novos empregos, isso é muito bom para o desenvolvimento de uma cidade, para o desenvolvimento de uma região. Lucas Escher, coordenador das incubadoras, muito obrigado por sua participação aqui no Plural Entrevistas, primeira edição. Obrigado mesmo e leve os parabéns lá para o Unijuí, para o Marcos Paulo Scherer, a você com também, certeza, que coordena esse trabalho que eu sei que não deve ser fácil, né? Afinal de contas, novas ideias surgem todos os dias, todos os momentos, e algumas ideias são inovadoras e que têm um potencial para ser uma grande ideia no futuro. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Silvio. Eu que agradeço você ter vindo aqui para falar da Criatec, a incubadora da Unijuí. Churrascaria Irmãos Boles, olha, vá almoçar hoje na Churrascaria Irmãos Boles, encomenda de marmitas, encomenda de churrasco aos domingos, em Santa Rosa, na rua Santa Rosa 1487, aqui no centro, Churrascaria Irmãos Boles. Telefone 3512-3145, 3512-3145 ou WhatsApp 999649756, 999649756. Churrascaria Irmãos Boles, comida caseira com aquele tempero caseiro, gostinho brasileiro, é na Churrascaria Irmãos Boles. Aproveite, vá almoçar hoje com a sua família, porque lá tem os meios de prevenção, tem álcool gel, o distanciamento das mesas também, você é muito bem orientado na Churrascaria Irmãos Boles. Daqui a pouco, às 8h30 da manhã, tem o Plural Entrevistas, segunda edição, onde eu vou conversar com o coordenador da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, o Anselmo Loureiro. É daqui a pouquinho, Plural Entrevistas, segunda edição. Até já, um abraço.